Vamos continuar a conversar então. A gente recebe aqui o Dr. Marcelo Olivan, que é cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E vamos receber também o Maurício Gaudio, que é o Keno Humano oficial brasileiro, atual Keno Humano. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, Mariana. Doutor Marcelo, a gente viu ali na reportagem, justamente a gente falava sobre o abuso e onde está esse limite. Como conversar com uma paciente, como convencê-la de que cirurgias em excesso não fazem bem para a saúde, porque tem gente que quer aproveitar a anestesia. Vamos combinar que é mais barato, né? Quanto mais uma vez só é mais barato. Mas como convencer a paciente de que fazer em excesso pode prejudicar a saúde, doutor? Bom, a gente vai conversar com essa paciente, mas é sempre assim isso que você falou, né? Já que a gente está lá, será que não dá para fazer mais um pouquinho? Só que às vezes esse mais um pouquinho a gente tira o quê? A gente cruza uma linha de segurança. Então você vai fazer uma avaliação da sua paciente, você vai falar assim, olha, a gente vai fazer uma cirurgia muito longa, vai ter um sangramento maior, vai aumentar seu risco, sua recuperação vai ser mais difícil, você vai ter uma cicatrização mais demorada, a qualidade da cicatriz pode ficar pior e essa cirurgia que você quer vai te trazer um ganho muito pequeno. Vamos dividir isso ou pensar mais para frente, fazer depois. Eu acho que de pouquinho, conversando com a sua paciente, mostrando quais são os riscos que ela vai se submeter com esse pouquinho a mais de aproveitar a cirurgia, a maioria acaba se convencendo e a gente consegue segurar esse ímpeto. Acho que o Maurício pode falar bem sobre isso, né, Maurício? Você já fez quantas cirurgias, Maurício? Então, na realidade, no decorrer de 10 anos, eu já passei por algumas cirurgias, procedimentos que eu não sei contabilizar o certo, acho que foi 8, 10, enfim. Acho que acaba esquecendo um pouquinho, né? E você chegou a fazer assim de uma vez só? Não. Várias de uma vez? Ou foi uma de cada vez? Foi uma de cada vez e, na realidade, a primeira que eu fiz já foi um trauma, porque eu tinha 17 anos, né? Fiz escondido dos meus pais, já pedi desculpa para eles várias vezes na televisão e parece que Deus foi lá e castigou. A cirurgia deu errado, morri na cirurgia, enfim. Então... Foi no nariz essa que deu errado? Foi no nariz. Bom, a gente tem o antes e o depois, então, para mostrar. Vamos ver aqui se a gente tem essa imagem do antes e depois. Enquanto isso, você vai contando pra gente o que aconteceu. Olha aí a diferença. O nariz era bem diferente, né? E aí já tá diferente também. Não, na realidade, desculpa, esqueci o que você perguntou. O que deu errado? O que aconteceu? Nunca se sabe, né? Porque quando você vai para o centro cirúrgico, o médico alega qualquer coisa. Mas você se sentiu mal? Foi algum problema de saúde ou não teve o resultado que você gostaria? Foi um erro médico. Eu fiquei 8 horas incubado na UTI por uma cirurgia de nariz, que é um procedimento simples, porque depois eu já fiz outras vezes e não demora mais do que 40 minutos. Então foi um erro médico e é esse o alerta que a gente tem que deixar aqui, porque a cirurgia plástica não é um brinquedo, né? Exatamente, doutor Marcelo, vamos então falar sobre isso. Ele falou que foi entubado, foi para UTI. É importante ter uma UTI que seja feito num hospital, num centro cirúrgico realmente, né, doutor, em casos de emergência como esse? Assim, não deu para... É uma situação extrema do caso do Maurício. É realmente muito incomum você ter uma cirurgia de nariz que leve ao paciente a ter que ser entubado ou ir para uma UTI, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei exatamente o que aconteceu no caso dele. Mas você sempre faz uma avaliação. Claro que você precisa de um centro cirúrgico, uma sala cirúrgica com estrutura para o porte da cirurgia que você está submetendo aquele paciente. Isso para qualquer cirurgia? Para qualquer cirurgia. Você está pegando um paciente jovem com os exames normais, você sabe estar um pouco mais tranquilo, que ele tem muito menos risco de ter alguma complicação. Você pega uma senhora de 60 anos de idade, que tem algum problema de diabetes, um problema de tireoide, algumas coisas assim, ela vai ter um risco maior. Então você precisa adequar a estrutura que você está oferecendo para o seu paciente para o risco que ele vai ter. Você pode ter, às vezes eu tenho colegas cirurgiões plásticos que têm clínicas super equipadas, que podem fazer o tipo de procedimento para o paciente baixo risco, que ele fez toda essa avaliação pré-operatória. Um risco zero não existe na vida mesmo, você pode estar em qualquer lugar. Toda cirurgia tem um risco. Todo procedimento tem um risco, por isso que você sempre passa para a sua paciente os riscos e sempre comenta com ela, olha, essa cirurgia não vai te trazer um benefício que vale a pena o risco que a gente está correndo. Ou não, essa cirurgia vai te trazer mais risco do que benefício, não vamos fazer. Você vai ter esse ponto com a paciente. O caso do Maurício realmente foi uma exceção. Essa cirurgia de nariz, foi como ele comentou, é muito difícil dar problema.
É uma Mas cirurgia... aconteceu, né, Maurício? E desculpa te cortar, foi feito em um hospital, entendeu? Não foi feito em uma clínica. Então tinha todo o aparato bom, de né? um Que aí hospital. você teve todo Exatamente. o socorro. E depois, posteriormente, que eu quis mexer de novo no meu nariz com outro médico, um médico realmente bom, que eu confiava, eu fiz numa clínica, como você mencionou, que tinha todo o equipamento, toda a estrutura para poder atender uma cirurgia como essa, entendeu? Foram quantas no nariz? No nariz foram 4 vezes. Foram quatro vezes para você ficar com o nariz feliz. Você queria, então, ter um rosto mais quadrado, como o do Ken? Na verdade, o meu rosto, esse quadrado Já é eu sempre esse queixo, tive. sim. O meu queixo eu sempre tive. Todo mundo sempre pergunta o que você fez no queixo, mas o queixo, os queixo, Já cabelo, seu. olho são meus, entendeu? Olho azul, cabelo loiro e queixo quadrado já são seus. Sim, o que aconteceu foi que assim, eu fiz o que eu fiz aqui na minha bochecha, até ano passado num outro programa de televisão que me acompanhou. Foi um procedimento novo que muitas famosas fazem, muitos artistas fazem, que se chama bichectomia, onde você tira uma glândula da bochecha para ficar mais anguloso o seu rosto, digamos assim. Mas é um procedimento super simples também. E preencheu aqui a maçãzinha, E preenchi né? aqui, exatamente. Quanto mais ou menos você já gastou com cirurgias? Então, é difícil mensurar porque ao longo desses 10 anos eu nunca fiquei anotando, mas eu não sei dizer, eu acho, sei lá, uns 80 mil, 100 mil. E eu acho até difícil dizer isso na televisão, porque no Brasil de hoje, onde a gente tem tanta gente passando fome, onde a gente vê essa roubalheira absurda, eu falar isso, as pessoas pensam, nossa, mas pessoal, isso aí foi pago por mim com trabalho, eu tive que ralar muito para fazer isso, e era a realização de um sonho. É o seu sonho, né? Era um sonho, entendeu? Era uma coisa que eu queria, e então eu corri sempre muito atrás disso, tive muitos problemas com isso, tive uma outra cirurgia que eu tive um problema onde minha vida foi paralisada por 6 meses, e por ter sido feito por um médico que não estava apto a fazê-la, eu não posso falar o que foi, porque corre um processo, mas é isso, né? Não adianta. A cirurgia nunca é 100% segura, mas eu aconselho a quem quer fazer, se vai fazer, procure um médico legal, pesquise o CRM dele, pegue o máximo de indicações. Hoje em dia a gente tem a internet, o Google, então não tem por que pegar um médico errado, que foi o que aconteceu no meu caso. Você agora disse que não quer fazer mais nenhuma cirurgia. Não, Chega, stop, acabou, chega. tá feliz. Já tô Realizou feliz. seu sonho. Sim. É o Ken, humano brasileiro, e vai representar a gente num reality show lá nos Estados Unidos agora, é isso mesmo? Exatamente. Eu voltei recentemente de Los Angeles, onde eu já gravei o Perfect, que passa num canal Entertainment, e agora em maio eu volto para gravar um outro reality lá. E a gente está bombando, o Brasil está bombando nos Estados Unidos. Doutor Marcelo, ele disse que chega para ele, está satisfeito, está feliz. É importante que a pessoa tenha esse limite, que realmente olhe para o espelho, se sinta feliz. Bom, agora chega, não quero mais. Porque tem pessoas que já fizeram mais de 50 cirurgias e ainda estão querendo mais. A gente vê o caso clássico da Angela Bismarck, ela já declarou várias vezes que é sempre mais e mais e mais. Então, como ele frisou aqui, o importante é isso. Tem aquela pessoa que vai passar do seu limite, que não sabe falar não para si mesma, vamos dizer. Não sabe olhar para o espelho e falar, estou contente comigo, não quero mexer mais. Na hora que ela procura um profissional bom, realmente, ele vai virar para essa paciente e vai falar, olha, não vamos mexer porque não tem mais indicação, não vale mais a pena, você precisa procurar alguma outra coisa para suprir essa sua falta que você acha que a cirurgia vai te dar. O Edu até falava disso agora. Não ele falava é a cirurgia médico que você bom precisa. é aquele que sabe dizer não. O médico tem que dizer não mesmo. Tem que dizer não, porque assim, não adianta. Você pode fazer um risco para sua paciente muito pior. E se você opera uma paciente que você sabe que na realidade ela não precisa, ela está operando por vontade, ela vai continuar insatisfeita, porque o problema não foi resolvido. Mas o difícil, né? A questão da dismorfia corporal, né? Às vezes a pessoa, ela se enxerga de uma forma que não é a real. Então você passou por isso? Você se enxergava de uma forma que não era real? Sim, eu acho que... Você tem essa consciência? Durante um momento, sim. Durante uma fase da minha vida de maturidade, talvez, eu acho que sim, eu tinha um pouco dessa dismorfia corporal. E eu tive danos muito severos por causa disso. Como, por exemplo? Como essas cirurgias que paralisaram a minha vida, essa cirurgia em específico. Só que no meu caso eu ainda pude
me consertar, como eu digo, né? Quer dizer, mesmo depois disso que você passou, né, que você disse que foi uma coisa muito séria, você ainda fez outra? Para consertar o que aconteceu, entendeu? Porque eu fiquei de uma forma que eu posso dizer que foi deformada, digamos assim. Mas existem casos de pessoas que não têm a mesma sorte ou então não encontram médicos que tenham essa capacidade de poder falar, não, pare, não faça mais. E a pessoa continua. A gente tem casos internacionais, né? Donatella Versace, e tantos outros. A pessoa tem tanto Temos dinheiro. O caso da Andressa Urach também aqui no Brasil. Exatamente. Você fez preenchimento de lábios? Sim. Doutor, mostra pra gente então, que substância é essa que tá... Aliás, o seu foi feito já há bastante tempo, não foi feito com essa cirurgia, esse procedimento que é feito hoje em dia. O seu é definitivo. O meu é definitivo e não é indicado, na verdade, porque foi logo que se criou o produto, eu fui lá e fiz. Quando eu era novo, eu era muito doidinho, mas hoje em dia se usa um produto bem mais moderno, que tem muito pouco risco, que é o que o doutor vai falar. Então, doutor, mostra pra gente que produto é esse. Só para frisar, o que a gente tem para fazer um aumento de volume corporal, seja onde for, que é um preenchimento. O que o preenchimento faz? Ele vai aumentar o volume, tá? Existem 3 materiais que a gente pode utilizar. A própria gordura da pessoa. Hoje em dia, a maioria dos preenchimentos, muitos deles são feitos até com a própria gordura da pessoa. Você consegue tirar a gordura da pessoa, você prepara e você injeta em diversos lugares do corpo. Cirurgia pacientes mais idosos, quando a gente faz uma cirurgia na face que perdeu a gordura da face, a gente acaba refazendo uma bochecha, preenchendo um sulco com a própria gordura dela. Depois a gente tem os produtos que não são autólogos, ou seja, que não são nossos, que são produtos artificiais. Aí a gente tem 2 linhas. Os produtos que são absorvidos pelo corpo, que hoje em dia são os únicos que a gente utiliza. Tá? Por exemplo, o mais comum é o ácido hialurônico. O que significa isso, que ele é absorvido pelo corpo? Ele vai ter uma durabilidade, vai durar 9 meses, vai durar 10 meses, 1 ano e meio, depende do produto. E o próprio corpo, devagar, vai degradando aquilo. Os outros tipos de produtos, só para deixar claro que o Maurício comentou que não é indicado, que é o PMMA, por exemplo, que é o mais comum, ele é um produto que não é reabsorvido. Uma vez, tipo um silicone industrial, vamos dizer, não que ele é a mesma linha. Uma vez que você injeta esse produto no corpo, ele não vai ser degradado, ele vai ficar lá para sempre. É definitivo, você colocou, definitivo. Não tem mais conserto. Por que a gente não indica mais esse tipo de produto? Por causa do risco associado. Você pode ter o quê? Uma reação. O caso da Andressa, por exemplo. Teve uma infecção ali, aquilo se espalha... Foi esse o produto que ela usou, então? Foi um dos que ela utilizou. Você espalha esse tipo de reação e você não tem como controlar. Então, hoje em dia, todo mundo tem essa preferência por produtos absorvíveis ou a própria gordura do corpo. Então, como se chama esse? O ácido? Esse é o ácido hialurônico. Hialurônico. Aí eu trouxe aqui só para dar um exemplo. Ele vem numa seringa, né? Uma seringa normalmente de 1 ml, que é o comum. A gente pode utilizar uma cânula ou uma agulha. E, na realidade, você escolhe o local que você vai aplicar. Por exemplo, fazer um aumento de lábio. Você faz com uma introdução de uma cânula. E vagarosamente, a hora que a gente vai injetando o produto, eu tingi esse aqui de azul, normalmente ele é incolor, ele me dá... Só pra gente ver aqui na televisão. Só pra gente ver. Ele me dá o quê? Um efeito de massa, ele vai expandir aquele tecido. Parece um gel, né? A textura dele é parecida com de um gel, um silicone, algo assim. Isso, é parecido com Então ele dura 9 meses no organismo e é absorvido. Em média, 9 meses a 1 ano e meio, depende do produto. O doutor Marcelo trouxe também algumas próteses aqui. O pessoal às vezes tem curiosidade de conhecer. Essa aqui é a prótese de glúteo. Essa é de glúteo. E essa daqui é uma prótese de mama. Maurício tem de glúteo? Não. Quero saber tudo, aquela curiosa. Essa é de glúteo e essa é de mama. Essas são de mamas, por exemplo, para você conhecer às vezes quais são os produtos. Às vezes as mulheres têm alguma dúvida do que a gente pode colocar. Igual teve um caso de uma paciente que colocou exatamente uma de mama e um aumento de glúteo. Certo. Então, quando que está indicado para aquele caso uma mulher magra, por exemplo, a mama não tem como uma mama desenvolver, né? Se você às vezes tem uma mulher magra que já passou da fase da puberdade, que aquela mama não vai desenvolver, a opção que a gente tem é a utilização do implante. Ou no glúteo que já treinou, a gente não consegue colocar mais nada, tem a opção de colocar uma prótese de glúteo. E agora as próteses dos seios estão menorzinhas, então cada vez mais... Teve aquela fase de aumentar, agora as pacientes já estão na fase de diminuir o peito. Tá bom, eu quero agradecer demais vocês. Olha, o papo foi muito gostoso. Para conhecer mais sobre o Maurício, siga ele nas redes sociais. Vou passar teu Instagram aqui, que tá bombando, tá, Maurício? Boa sorte lá no reality. Valeu, é Maurício obrigado. Gaudi Maurício Gaudi Oficial. Oficial. Isso, eu queria mandar um beijo para todos os fã-clubes, a galera da internet. Agradecer vocês.
Você é linda, maravilhosa. Você que é linda, parabéns obrigada. pelo programa. E ó, bom, importante a tua mensagem. Você está feliz, está satisfeito, agora chega, não é Chega isso? e, pessoal, tenha consciência. Quer fazer, faça, mas pelo menos pesquise bastante para não ter problema. Doutor Marcelo Olivan, muito obrigada. Obrigado Obrigada vocês. pelos seus esclarecimentos e parabéns por essa coragem de aconselhar uma paciente a dizer não mesmo, né? Parabéns, obrigado, Mari, parabéns pelo programa e reforçando ao Maurício, exatamente isso, procura um profissional credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que essa pessoa tenha uma formação que ele é capaz de te indicar qual o melhor procedimento para você fazer e se você deve fazer e quais riscos você vai correr. Tá bom, muito obrigada.